À minha querida mãe e ao meu falecido pai, por me encorajarem a escrever esta história, bem como tudo o mais que já me propus a realizar. Ao meu marido, por ser meu apoio na vida e por fazer acontecer. Jonita Brewer Barrett, filha de Anita Wood. Uma mensagem especial de Anita Wood Brewer. Este livro foi escrito a partir das minhas preciosas memórias através da minha única filha, Jonita Barrett. Suas palavras me fizeram reviver alguns dos momentos mais maravilhosos e mais difíceis que já vivi. Eu estava com Elvis quando tudo parecia novo e a vida era plena para ele e para todos em sua presença. Elvis e eu estávamos em casa, um com o outro, durante sua ascensão ao estrelato. Ele foi meu primeiro amor. E eu senti uma conexão quase dolorosa e um senso avassalador de lealdade por ele desde que ele bateu à minha porta pela primeira vez. Nem sempre foi lógico, mas é assim que eu me sinto. Compartilhei minhas memórias com minha filha durante toda a sua vida, mas, nos últimos anos, passamos muitas horas juntas discutindo meus sentimentos e pensamentos sobre meu tempo com Elvis. Jonita me incentivou a relembrar para que todos pudéssemos compartilhar os momentos maravilhosos, bem como os não tão maravilhosos que ele e eu compartilhamos durante nossos 5 anos juntos. Não falei muito sobre Elvis para a mídia ao longo dos anos. Ele nunca quis que eu falasse quando estávamos juntos, e eu honrei seus desejos durante toda a minha vida. Nem eu nunca quis diminuir minhas memórias de Elvis de forma alguma. E, no entanto, durante anos, muitas pessoas tentaram me convencer de que eu deveria escrever um livro sobre nossa vida juntos. E até agora eu sempre resisti. Mas, com o incentivo da minha família e a persistência da minha filha, finalmente decidi que era o momento certo para compartilhar minhas memórias com vocês. Nunca deixo de me surpreender que alguém ainda esteja interessado nas experiências com meu primeiro amor, Elvis Presley. Espero que você goste de ler sobre nós. Com amor para ela e toda a minha família. Anita Wood Brewer. Prólogo. Natal de 1977. Estava um frio de rachar lá fora naquele dia. Como era de se esperar para Memphis na última semana de dezembro. O aquecedor do carro estava quebrado, então nos agasalhamos com cobertores e nos aconchegamos ao máximo que podíamos uns aos outros durante a longa viagem de 2 horas. Minha tia Karen estava dirigindo. Minha mãe sentou-se ao lado dela na frente, enquanto eu estava atrás com mamá, minha avó. Eu tinha 11 anos na época. Foi alguns dias depois do Natal e cerca de 4 meses depois daquele triste dia de agosto, quando ouvimos a notícia de que Elvis havia morrido. Sua morte chocou o mundo. É claro que ele era tão jovem, tinha muito mais a oferecer e era tão difícil imaginar um mundo sem ele. Especialmente para as pessoas que o conheciam bem, como a mamãe. Minha mãe, Anita Wood, foi namorada fixa de Elvis de 1957 a 1962, antes e depois de ele conhecer Priscilla. E embora seus agentes, Coronel Parker especialmente, se esforçassem muito para minimizar o relacionamento deles, não é segredo que Elvis a amava, tanto que a convidou para morar com ele e sua família em Graceland, pouco depois de ele e a mamãe se conhecerem.
Por mais que ela quisesse ir ao funeral, não conseguiu ir. Ela sabia o espetáculo que a imprensa faria com sua presença ali e não queria desviar a atenção de Elvis. Mas seu coração estava com a família dele naquele dia e nas semanas e meses seguintes. Hoje era sua primeira oportunidade de prestar suas homenagens. Ao nos aproximarmos dos enormes portões de ferro de Graceland, minha avó se desculpou por não ter me levado lá antes para que eu pudesse conhecer Elvis. Eu disse a ela que estava tudo bem. Além disso, eu sabia que mamãe não queria ouvir isso naquele momento porque sua mente estava em outro lugar. O homem na portaria se aproximou do nosso carro. O rosto da mamãe se iluminou, como se ele fosse um velho amigo. Logo descobri que ele era o tio Vester, irmão do pai de Elvis, Vernon. Oi, Anita, disse Vester. É tão bom ver você. Como você está? Ah, estou bem, Vester. Obrigada, respondeu mamãe. Estas são minha mãe, minha filha Jonita e minha cunhada Karen. Vim ver a vovó e o Sr. Presley. Eles estão aí em cima? Sim, estão, disse Vester. Mas Priscila está na cidade, então é melhor eu ligar para a casa primeiro e me certificar de que está tudo bem. Naquele momento, uma sensação de pavor tomou conta de mamãe, embora ela conseguisse não demonstrar. Ela e Priscila sabiam da existência uma da outra, é claro, mas nunca se conheceram de fato e, como mamãe não esperava vê-la, não sabia o que esperar. Aguardamos no carro por cerca de 1 minuto antes que os grandes portões se abrissem. Enquanto subíamos a longa entrada, uma onda de emoções tomou conta da mamãe. Felicidade com a visão familiar, mas também uma profunda tristeza. Afinal, Elvis era a vida daquela casa e, sem ele, parecia tão quieta e silenciosa. Priscila estava nos esperando quando estacionamos atrás da casa. Ela estava vestida com uma camisa de seda de manga comprida e, quando saímos do carro, tia Karen percebeu que ela não estava usando maquiagem. Mesmo assim, ela estava absolutamente deslumbrante. Ela caminhou até a minha mãe, estendeu a mão e se apresentou. Sou Priscila. É tão bom finalmente conhecê-la. Sou Anita, disse mamãe, enquanto pegava sua mão. Prazer em conhecê-la também. Então Priscila disse algo que nunca esquecerei. Eu ouvi tanta coisa sobre você, Anita, sinto como se já a conhecesse. Lembro-me de ter ficado impressionada quando a ouvi dizer isso. Só muito mais tarde descobri que Priscila costumava ler as cartas que mamãe enviava para Elvis, tentando descobrir como ela era e do que Elvis gostava e não gostava. Então acho que se pode dizer que ela estudou a mamãe de longe, todos aqueles anos antes. Fiquei ali olhando para elas enquanto trocavam gentilezas. Bem, você é tão pequena, disse Priscila para a mamãe. Como você consegue se manter tão magra? Você está fazendo uma dieta especial? Ah, não, na verdade não, sorriu a mamãe. Acho que sou muito sortuda por poder comer o que eu quiser. Eu não, disse Priscila. Não posso comer nada além de frutas e vegetais, e nem muito disso. Se eu comer algo que não devo, vou ganhar peso. Eu gostaria de ver o Sr. Presley e também a vovó, disse a mamãe. Tudo bem? Claro que sim, disse Priscila. Ela foi muito gentil. Ele está no escritório. Por que você não vai até lá para vê-lo? Depois eu espero você em casa com a vovó. Fomos para o escritório, uma sala enorme nos fundos da casa,
onde ficava toda a correspondência dos fãs. Eu nunca tinha visto tanta correspondência na minha vida, antes ou depois. Havia pilhas e pilhas espalhadas por todo o lugar. A primeira pessoa que vimos foi Patsy, prima dupla de Elvis. Patsy se tornou amiga muito próxima da mamãe quando ela morava em Graceland e frequentemente a convidava para passar a noite em sua própria casa quando Elvis estava fora. Patsy era o mais pé no chão possível e mamãe adorava sua companhia. Elas se deram um grande e caloroso abraço e conversamos por vários minutos antes que mamãe nos apresentasse. Vernon deve ter ouvido toda aquela comoção, porque não demorou muito para que ele saísse do escritório e fosse até a mamãe. "Ora, Anita, que bom ver você", disse ele com um abraço. "Como vai? Você parece tão bem." "Ah, é bom ver você também", disse ela. "Sinto muito pelo Elvis. Todos nós sentimos muita falta dele. Eu não fui ao funeral porque Elvis não estava lá e não queria me preocupar com toda aquela imprensa. Se tivesse sido outra pessoa da família, eu teria vindo por Elvis. Eu apenas fiz uma oração por vocês porque sabia o quão difícil seria. Ele era tão jovem e isso foi tão inesperado." O Sr. Presley começou a chorar. "Eu entendo, Anita, e sim, foi muito difícil para todos. A imprensa estava perguntando tudo e o número de pessoas lá era uma loucura." Eles continuaram conversando por um tempo, revivendo memórias. Final da parte 1.